Estamos aqui para dar voz ao povo, em defesa dos cidadãos, pela dignidade humana. Todos temos deveres, mas também todos temos direitos. Será que existe justiça? Isto é o povo a falar. Para quem achava que as politiquices eram um exclusivo cá do Burgo, esta novela António Costa para a presidência ou para presidente do Conselho Europeu deve-lhe parecer no mínimo estranha. É que de passadeira vermelha estendida até labirinto onde não conseguimos encontrar a saída, foi num abrir e fechar de olhos. Boa noite. O meu nome é João Nuno Pinto e isto é o Povo a Falar. Estou consigo de segunda à sexta-feira, neste mesmo horário, emissão em simultâneo, Curiacos TV e Rádio Vida 97.1. Mas voltemos então às politiquices, não só cá do Burgo, mas da nossa Europa. Eu quase que arriscaria chamar esta transformação de passadeira vermelha a labirinto como o normal funcionamento da democracia. Olhe, porque é resultado da análise global que deve ser feita às eleições europeias. Esta nova configuração de forças nas diferentes famílias europeias leva a que alguns olhem para António Costa e achem soft nas migrações, dúbio quanto ao alargamento e opaco na transparência. Nas palavras de um grande socialista, e faz 10 anos que estas palavras foram emitidas, António Costa é muito dado a traição e deslealdade àquilo que são os princípios históricos. Digo eu que não percebo nada disto. De volta ao nosso estúdio, o nosso convidado de hoje é o Miguel Alçada Batista. Olá, Miguel, muito boa noite. Olá, boa noite a todos. Obrigado por estares aqui comigo uma vez mais. Vamos começar, de facto, com esta novela Costa, presidência do Conselho Europeu. De alguma maneira, talvez seja um exagero eu dizer que isto é a democracia em funcionamento, mas de alguma forma também não estou a dizer nenhuma mentira. Não, e é assim, o que eu acho fantástico de Costa chegar a este ponto em que ainda não sabemos se vai ser ou não vai aceder ao cargo, é que Costa é o verdadeiro gato político. Ou seja, ele tem 7 vidas e como é que um homem sem convicções consegue chegar... Se nós tínhamos mais ou menos, na Revolução Francesa, tivemos políticos que serviram todos os tipos de regimes, mesmo na nossa Primeira República também tivemos assim alguns casos, e Costa é o caso exemplar disto. Ou seja, por exemplo, uma vez, há tempos, conversava com um eminente socialista que ele não me sabia dizer se Costa era da ala esquerda do PS ou se era da ala direita do PS, porque Costa é claramente da ala que convém no momento. E, portanto, esse... nós podemos dizer mal, mas também terá os seus méritos, quer dizer, na perspectiva dele, quer dizer, agora, uma pessoa que, digamos que estaria num país, ou seja, que sou num quadro de valores normal, estaria morto politicamente, porque é assim, nós não vamos condenar Costa judicialmente, como é evidente, né? Nem sabemos, e até conhecendo as características de Costa, eu até duvido muito que Costa tenha feito comportamentos do tipo criminal. Agora, Costa teve comportamentos que, do ponto de vista político, são criticáveis ao maior grau. É assim, tem que ter consequências. Exatamente, não é? É assim, se eu tenho um indivíduo que introduziu o maior amigo de forma informal nos negócios, se esse maior amigo fazia tráfico de influências políticas. Isso é mais ou menos claro que aconteceu. Se eu tinha um chefe de gabinete. Exatamente, um primeiro que escolheu um chefe de gabinete que tinha todas as bandeirinhas vermelhas, todas as luzes, ou seja, que todas as pessoas podiam dizer, ou seja, vindo daquela pessoa não foi uma surpresa. Portanto, foi a mais socratina personagem, digamos assim. É assim, eu lembro-me que tipo, o Willy Brandt teve um chefe de gabinete que passou informações aos soviéticos e demitiu-se por causa disso. Ou seja, são coisas que não são criminosas, mas politicamente
Mas neste caso, por exemplo, a Scária tem estado a sofrer de alguns episódios a Salgado, não se lembra? Eu não me lembro, às vezes, que tenho 5 euros num dos fatos ou numa das calças que tenho. Agora, 75 mil euros é mais difícil de esquecer. Exatamente, eu gostaria muito de estar nessa posição. Não sei onde é que pus, não sei onde é que pus os 75 mil euros, acho que devo ter aí. Mas lá está, esta é a questão da estante. Se eles lessem livros, tinham encontrado os 75 mil euros mais cedo, não? Exatamente, quer dizer. Olha... Não, e a própria imagem daquela estante que apareceu é todo um tratado, uma imagem que tem uma fotografia do António Costa, ou seja, se isto fosse... Já havia altares a santos com menos imagens, ou seja, se eu fosse encenar isto tudo, quer dizer, era difícil eu fazer uma coisa, ou seja, neste caso, a realidade ultrapassa a ficção. Agora deixa-me perguntar, então tem credibilidade as dúvidas que algumas famílias políticas possam levantar em relação a ter António Costa na presidência? É assim, eu acho que a nível político, sim. Ou seja, conforme eu disse, eu faria a separação entre o criminal e o político. Ora, eu acho que Costa, a nível político, é uma pessoa que, mais do que criticável, quer dizer, é uma pessoa que tem fraquezas numa sociedade exigente. Agora, assim, a única coisa que eu acho que pode ser a favor de Costa é que se do outro lado tivermos Pedro Sánchez, eu acho que Pedro Sánchez, eu que sou uma pessoa bastante crítica dos socialistas, é a única pessoa que eu acho que tem mais fraquezas políticas do que António Costa. Olha, e olhando para isto, e eu recordei quase propositadamente o famoso debate de António José Seguro com António Costa, precisamente porque, de alguma forma, esta figura camaleónica é uma imagem de marca de António Costa. Numa Europa que não sabe para onde vai propriamente, tu crees que isto reforça, digamos, esta falta de visão estratégica para a Europa? Assim, por um lado, reforça essa falta de visão estratégica, por outro lado, até pode ser um plus para António Costa aceder ao lugar. Ou seja, numa Europa que não tem convicções, o facto de estarmos perante uma pessoa sem convicções pode fazer com que a pessoa seja, entre aspas, adequada para o cargo. É assim, António Costa, e recordemos, tomou a nossas expensas um avião para ir assistir a um jogo de futebol no aniversário de Viktor Orbán. Portanto, o tal António Costa, que é o homem sem convicções, pode, numa Europa em que tem que haver um mínimo denominador comum, ser esse mínimo denominador comum. Mas isso estamos a dizer baixar a fasquia daquilo claramente, que é... Claramente. Ou seja, quando um Costa serve, acho que há meia dúzia de interrogações que nós nos devemos fazer. Olha, e crees que ter duas figuras cimeiras, e na realidade o atual Presidente da República e o atual Primeiro-Ministro a fazer claque ao bom estilo cheerleaders por António Costa, o que é que isso diz também dessas duas pessoas? É assim, quando Marcelo Rebelo de Sousa se referiu a Montenegro como rural, digamos assim, eu acho que a nossa ruralidade, e não é de Montenegro, mas é de todos nós, povo português, algum do nosso parolismo se vê nesse tipo de coisas. Quer dizer, o facto de ser um dos nossos, termos que fazer claque acerca dele, eu acho que é uma coisa que não faz sentido. Eu acho que nós devemos querer nos lugares pessoas que sejam boas. E esse deve ser o grande critério. É óbvio que se um dos nossos for bom, eu acho que devemos puxar por ele. Agora, um dos nossos que tem um percurso que é mais do que sofrível, em que Portugal perdeu 10 anos, em que se viu que Costa apenas fez jogo político, não foi capaz de reformar nada, não foi capaz de fazer nada, que jogou apenas o jogo das conveniências. Eu tenho aqui assim, dizer, uma pessoa que jogou o jogo das conveniências, tendo nós que pago o preço da amoralidade, o preço de não termos dado o salto em frente que deveríamos ter dado. Tudo mais. Ir premiar, ou seja, até a nível do signaling político que passamos, eu acho que o signaling que fazemos é péssimo. E assim sendo, acaba por, de alguma forma, e num cenário político nacional onde está tudo muito polarizado, eu vejo pessoas de bom senso a perguntar assim:
Existem partidos a dizer cruz credo do socialismo, que o socialismo nos atrasou, que o socialismo nos estragou, que o socialismo nos empobreceu, mas depois apoiam uma das figuras cimeiras do socialismo. Fica difícil entender, digamos, e vou usar este lamaçal de ideias. Exato, quer dizer, embora assim, eu acho que o facto de Montenegro apoiar Costa, que eu acho que é intrinsecamente mau para o país, acho que é uma coisa que é relativamente bem vista pelo povo português. Porque aquilo que eu vos disse, da nossa ruralidade, de apoiarmos os nossos, eu acho que, infelizmente, nós ainda estamos nisso. Ou seja, houve um convidado, que eu não me recordo quem foi, mas que diz que uma das características do povo português é só nós é que podemos insultar os nossos, porque depois lá fora nós somos os maiores. Ou seja, e vê-se isto, por exemplo, no fenómeno Cristiano Ronaldo. Cá dentro 30 por uma linha, mas lá fora o Cristiano é o maior. Não, exato. E se algum de fora insultar os nossos, nós aí todos... todos reunimos e ficamos todos muito escandalizados se alguém disser mal dos portugueses. Agora, nós somos relativamente críticos, isso é verdade. Agora, o facto de Costa ser um dos nossos, é assim, Portugal não ganha nada com isso. Ou seja, se nós pensarmos, por exemplo, Portugal não ganhou nada de ter um Durão Barroso na Comissão. Não ganha nada de ter um António Guterres. Portugal ganhou em ter um Jacques Delors, por exemplo, que era uma pessoa muito sensível ao caso português e que puxou por isso. Agora, tanto mais o facto de não ter ganho com o Durão Barroso ou com o António Guterres, até é compreensível que seja assim, porque não é suposto que eles beneficiem o país para o qual ou do qual são originários. Claro. Muito bem. Nada disto provavelmente aconteceria se nas eleições europeias do fim de semana anterior não tivesse existido a nível europeu, de facto, uma reconfiguração. Qual é a tua leitura, começando pela análise mais global? Ora bem, é assim, os lugares europeus são distribuídos, como é que eu vou dizer, uma espécie de um mercado que é feito. E o que nós agora atualmente tradicionalmente tínhamos um Parlamento Europeu em que os socialistas / sociais-democrata é sociais-democrata à séria, não é sociais-democrata português, tinham um determinado peso e que os democratas cristãos, onde se insere o nosso PSD, tinham outro determinado peso. Tínhamos também os liberais. Basicamente, este quadro tradicional foi alterado. Agora temos uma direita mais radical, com, digamos, não queria chamar extrema-direita, mas, portanto, uma direita, entre aspas, mais direita, com um maior peso, e isso obriga a que haja uma maior conversação. O que será, em princípio, António Costa surge numa dessas conversações, em que o maior peso está no lado dos democrata-cristãos que terão Ursula von der Leyen, e Costa surgia, digamos, com uma cartada socialista no meio disto e, sobretudo, com uma tal pessoa que pode fazer consensos no sentido, não tendo convicções, tanto pode ser amigo de Viktor Orbán como de algum extremista de esquerda que lá possa existir. E é neste cenário é que surge a possibilidade de António Costa. Mas o primeiro travão vem de Meloni, quando a primeira-ministra italiana, inclusive, lança um nome de um ministro ou ex-ministro italiano, possivelmente para o cargo de António Costa. O que nos leva a pensar que, obviamente, estas politiquices, estas intrigas das cortes, também se dão ao nível europeu. Mas a grande questão é: há quem ache que não devemos legitimar determinados partidos. Temos em Portugal figuras públicas a pedir a extinção do Chega e outros partidos. Mas realmente alguma coisa está a alavancar o voto nestes partidos. Quais são os grandes temas que tu achaste que possam ter feito que os partidos, então, mais à direita, tenham tido as votações que tiveram?
É interessante ver o percurso de Meloni, como também é interessante ver o percurso de Le Pen em França. Ou seja, isto até nos pode remeter para a política caseira e para o labirinto, digamos assim, em que o Chega está neste momento. Porque assim, os partidos de uma direita mais radical têm o desafio, entre aspas, de se, e vou pôr aqui umas aspas, civilizar, se tornarem partidos mais sem perder algumas bandeiras que sejam diferenciadoras e que sejam as suas linhas vermelhas. Ou seja, por exemplo, Meloni, ainda agora recentemente, pôs como linha vermelha o aborto estar na Carta Central da Constituição Europeia. Da Constituição Europeia. Eu acho que Meloni fez muito bem fazer isso. Quer dizer, a nível civilizacional, eu pôr isso como uma bandeira que define uma civilização, quer dizer, eu acho que é de arrepiar. Portanto, se Meloni, digamos, em algumas coisas, se tornar mais mainstream, digamos assim, e manter, aí pode tornar-se, não, tornou-se uma possibilidade muito credível, por isso Meloni está a marcar pontos a nível europeu. Ainda voltando um bocadinho mais atrás, também há necessidade, ou seja, Itália é um dos países fundadores da União Europeia, é um país que tem prestígio, é um país que atualmente Meloni está a fazer um percurso que é bem visto a nível europeu. É natural que ela queira também tirar dividendos disso, nomeadamente pondo pessoas em cargos-chave da União Europeia. Portanto, nesse contexto, é compreensível aquilo que é a atitude de Meloni, que não será tanto uma recusa de António Costa, porque conforme eu disse, a tal personalidade camaleónica de Costa, aí até pode ser uma vantagem. Mas agora o que estamos a abordar é o que é que achas que foram, de facto, os temas que alavancaram esta votação. Okay. E não pode ter sido só a questão do aborto. Não, como é não, óbvio, não. Acho que nem foi. Nem sequer foi uma questão. Agora, assim, há casos que são, por exemplo, no caso, o tema forte na Europa é o tema imigração. Esse é o tema mais forte e é assim, eu acho que em muitos países da Europa atualmente é um problema. Não é um problema como nós vivemos em Portugal. Portanto, não vivemos o mesmo tipo de problema que vive uma França, que vive uma Bélgica agora. Ou algumas zonas de Espanha, por exemplo, também, eventualmente. Sim, embora aí não está tão crispado como está... Não, porque Espanha já tem uma relação com o norte da Europa, sim, através de Marrocos, Ceuta, Melilla... E também existe uma coisa que... quer se queira, quer não, que é um problema que é o seguinte, por exemplo, em Espanha há muitos, se formos à zona das Huertas, portanto, temos muitos trabalhadores magrebinos e tudo mais, mas esse tipo de pessoas tipicamente não causam grandes problemas. Quem é que causa grandes problemas se formos a uma Bélgica ou uma França? Muitas vezes as primeiras gerações vieram para trabalhar. Exatamente. Vieram para trabalhar e trabalham e o que querem é fazer a sua vida. Ora, muitas vezes as segundas gerações são indivíduos que são completamente desajustados, porque não se sentem franceses ou belgas ou tudo mais. São indivíduos que têm grandes expectativas, são indivíduos que gostam, estereotipando um bocadinho, gostam dos ténis de marca, gostam dos carros do tuning, gostam dessas coisas, ou seja, gostam de um nível... de uma afirmação social também. E que muitas vezes não têm dinheiro para ela e vivem com um enorme ressentimento face ao país. Ou seja, se eu tiver no Stade de France um jogo entre a França e a Argélia, eu tenho essas pessoas todas que nasceram franceses a torcer pela Argélia e, digamos, eu odiar a França. E, no entanto, tens uma referência que é o Zinedine Zidane, não sei se é argelino, se é tunisino, que é claramente alguém de uma geração que trabalhou, que fez o seu percurso de inclusão, sim. Não é? É assim, claro que existem pessoas, não? É assim, e mesmo assim, quando eu vou, por exemplo, se eu vou ao problema de, vamos supor, de um bairro socialmente marcado, não quer dizer que seja um bairro degradado, assim, a maior parte das pessoas que vivem nesses bairros são pessoas que trabalham, são pessoas que fazem. Agora, e isso podemos estereotipar para qualquer sociedade. Imaginemos
um bairro desses. Imaginem, a maior parte das pessoas saem de manhã para ir trabalhar nas obras os homens, nas limpezas as senhoras, muitas das vezes é assim. E depois temos meia dúzia de indivíduos que fazem tráfico de droga, que fazem atividades ilegais. Ora bem, esses indivíduos têm os carros do tuning, a corrente de ouro, namoram com as miúdas mais giras do bairro. Ponham-se na posição de uma criança num bairro desses. O que é mais aspiracional para ela? É verdade. Portanto, existem muitos problemas. É verdade, sim, senhora. E eu, só para que as pessoas não achem que estamos a falar de algo profundamente ficcional, procurem no YouTube reportagens sobre os gangues de tráfico de droga na Bélgica, na Holanda, e vocês vão se perguntar se realmente aquilo está a acontecer em países europeus com níveis de criminalidade absolutamente assustadores, inclusive até encontrar contentores como autênticas câmaras de tortura por parte da polícia, tanto belga como a polícia holandesa. É só para contextualizar. Toda a gente acha que a Europa é este oásis magnífico, não é? Não, ou seja, existem problemas claríssimos e, portanto, e há países que são muito sensíveis a ele. E é claro que um holandês se interroga, é claro que um italiano se interroga quando vê chegar aquelas hordas às praias. Portanto, é absolutamente legítimo. E mais é assim, e queria deixar bem claro que uma pessoa interrogar-se não significa que não goste de imigrantes. Porque depois, lá está, essa é que é a questão. É que quer receber os migrantes em condições de dignidade e tudo mais, e muitas das vezes existe este grito de alerta. Ou seja, muitas vezes o diagnóstico que os partidos mais à direita fazem está correto. Em relação se a solução desse diagnóstico é ou não, se calhar podemos pensar, se calhar se o tom que é utilizado é o melhor ou não, podemos pensar agora, enfiar a cabeça na areia e dizer que não existe esse problema, que é o que fazem os partidos mainstream, é uma coisa... E todo este tipo de argumentário que é utilizado, por exemplo, quando estamos aqui a falar deste tema, tem a ver com uma visão xenófoba dessas populações que não tem realmente nada a ver. É identificar um problema real. É identificar um problema real e a necessidade de os tratarmos bem. Mas claro que eu não posso tratar bem quando chegam milhares que são enviados por redes de tráfico humano. E como é evidente, existe esse problema. Assim, se calhar posso não concordar com algum tom que é utilizado por esses partidos, posso não concordar com algumas soluções que são preconizadas por esse partido, mas aquilo que os partidos mainstream fazem, que é pôr a cabeça na areia ou acusar de quem fala desse partido de xenofobia, é evidente que eu não posso concordar com isso. Muito bem. Nós depois voltaremos para falar de um dilema de um determinado partido, mas agora vamos aproveitar este momento e vamos até aos nossos direitos do consumidor, depois regressamos para continuar a nossa conversa com o Miguel Alçada Batista. Salve! Direitos do consumidor, direitos do cotidiano. É preciso saber para se proteger. O preço que der, se cobrar o talher. Um consumidor de Almeirim, almoço com a mulher, estraga de todo o sentido, porque é estragado pela colher. Restaurante na bairrada para comemorar uma data festiva. Correu tudo bem. Até vir a conta. Cobraram por uma mousse que custava 3,25 € o valor de 4,15 € e justificaram. É que pediu 2 colheres para dividir. Pergunta, é legal? Se tiver havido, após a encomenda, informação clara e compreensível, é legal. Como se diz no Guia de Regras de Boas Práticas na Restauração e Bebidas da Aresp e da Direção-Geral do Consumidor. É legal, mas não aconselham a que se cobre, porque podem perder o cliente. A informação terá de constar da lista de preços.
de acordo com o regime jurídico do acesso e exercício do comércio, serviços e restauração de 16 de janeiro de 2015. Mas tal não basta. Em nosso entender, é indispensável que no momento em que se encomenda o prato ou a sobremesa, se diga expressamente, ainda que de modo verbal, que por cada talher, por cada prato, há um suplemento, há um acréscimo. E aqui dever-se-ia ter dito, haverá um acréscimo de 90 cêntimos se houver uma segunda colher. E o consumidor ajuizaria no momento se queria ou não mandar vir a segunda colher. É uma questão elementar. É uma questão de lhaneza, de delicadeza, até de educação. Cobrar o que se não deve pode constituir, se é mais, crime de especulação, previsto e punido pela lei penal do consumo com prisão de 6 meses a 3 anos e multa não inferior a 100 dias, sendo que a multa pode, no limite, atingir os 500 euros. Portanto, nestas circunstâncias, se da lista de preços não constar todo este relambório, teremos então uma contraordenação passível de coima, uma contraordenação económica grave, que, tratando-se de uma microempresa com menos de 10 trabalhadores, pode atingir os 3.000 euros. Fixe-se este princípio. A informação é nuclear. Sem informação está o caldo entornado. De volta ao nosso estúdio, estamos a conversar com o Miguel Alçada Batista e ainda antes de termos ouvido o professor Mário Frota neste momento de Direitos do Consumidor, eu dizia que íamos tentar entender o dilema do Chega. Tive nesta mesma mesa algumas pessoas a dizer que o grande derrotado da noite tinha sido o Chega. Eu, como antigo desportista, tenho uma certa dificuldade em olhar para os números e achar que, de facto, foram derrotados, mas consigo entender e aceitar que, se calhar, ficaram aquém da expectativa daquilo que o dia 10 de março nos teria dito que poderia acontecer. Ora bem, a primeira vez que eu tive o prazer de estar neste programa foi no pós-eleições de março e estava toda a gente muito contente, toda a gente, quer dizer, os partidários do Chega estariam muito contentes com o seu resultado. E eu disse aqui uma coisa um bocadinho contra a corrente, que era que eu achava que, em termos estratégicos, o resultado eleitoral que o Chega tinha não tinha sido o ideal. Isto porque o resultado que teria sido ideal para o Chega era ter tido uma votação fantástica como aquela que teve, mas que tivesse sido o PS a ganhar eleições. Porque aí o Chega teria tido o seu cenário ideal, que era, tinha um PSD que estava muito enfraquecido e partidos como o PS e o PSD precisam do poder, precisam daqueles almoços da carne assada em que os militantes vão, em que vão os dirigentes, em que haja essa cultura do poder. Portanto, teriam um PSD em desagregação, porque o facto de estar mais de 10 anos afastado do poder seria inaceitável para um partido como o PSD, e teriam o PS no poder e o Chega iria, porque face ao PS dizer sistematicamente, fazer a oposição do tipo que tinha feito, dizendo sistematicamente mal, seria natural que um PS próximo do Bloco de Esquerda, como é o PS atual, fosse degradando ainda mais o país, e o Chega teria aí munições para continuar a crescer, nomeadamente à custa de um PSD que se ia erudindo. Ora bem, o que aconteceu não foi isso. O que aconteceu foi que o Chega teve um grande resultado, mas agora o objetivo dele é fazer, ou seja, tem que fazer oposição ao PSD. E o Chega não está vocacionado para fazer oposição ao PSD. O Chega está vocacionado
para fazer oposição à esquerda. À esquerda. Como para o Bloco de Esquerda é difícil fazer oposição ao PS e também foi um dos grandes derrotados também destas eleições europeias e que não se falou nisso, ou seja, toda a extrema-esquerda que neste mandato foi reduzida à metade e que corria quase o risco de desaparecer. Portanto, o Chega atualmente tem um dilema que é do tipo, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Então é um dilema estratégico. É um dilema estratégico que é complicado, relativamente, porque é assim, se o Chega for excessivamente muleta do PSD, as pessoas poderão tender a dizer assim, bem, se isto é a mesma coisa, então voto no PSD. Caindo este governo, volta o voto... Exatamente. Agora, e se o Chega está próximo, se vota ao lado do PS, a chamada xeringonça, também é muito penalizada pelos eventualmente? Eleitores. Sim, porque muitos dos eleitores do Chega foram eleitores que vieram da área do PSD e que acharam que o PSD não era suficientemente assertivo, não era... Havia temas que o PSD não abordava, como a imigração, sim, por exemplo. Exatamente. Mas se virem que o Chega está a servir de muleta ao PS, portanto, qual é que é o desafio do Chega? E nisto aqui as eleições europeias podem-nos servir, ou poderão evidentemente servir de um bom mapa para o Chega, ou seja, ver os partidos de direita mais radical que tiveram boas performances nestas eleições europeias, nomeadamente França e Itália, foram partidos que se conseguiram, entre aspas, civilizar, não perdendo meia dúzia de bandeiras base. Portanto, o esforço que o Chega tem que fazer isso tem que ser um esforço de moderação, mas sem se confundir com o PSD. Ou seja, dizer, nós nisto, tipo imigração, tipo direitos fundamentais da vida, coisas assim, isto são linhas vermelhas para nós, mas na política do dia-a-dia somos pessoas razoáveis, portanto não vamos fazer garotices como fizemos na eleição para o Presidente da Assembleia da República. Nós queremos ser um parceiro credível. Portanto, o desafio do Chega, que não é fácil, é justamente conseguir esse equilíbrio entre moderação e meia dúzia de bandeiras que sejam distintivas, que façam que não seja confundível com o PSD. Mas aí eu creio que temos que olhar tanto para Le Pen como para Meloni e dizer que são propostas políticas que já têm muito mais tempo que o Chega. O Chega tem sido um fenómeno temporal bastante compactado, não é? No tempo. E, de alguma forma, tanto uma como outra tiveram recursos para amadurecer as suas propostas políticas. Sim, é verdade que o Chega ainda tem que amadurecer e que se credibilizar agora. Mas tem que fazer esse esforço para, se o Chega não quiser ser um epifenómeno, ou seja, agora fala-se um bocadinho, e com estas eleições europeias, no fantasma PRD. Ou seja, em que cresceu mais ou menos. Eu acho que são diferentes. Nomeadamente, quer dizer, o PRD não tinha uma transposição de uma vaga internacional como tem o Chega. Mas também se pensarmos, por exemplo, nós já tivemos, e fala-se muito pouco nisso, já tivemos um demagogo, digamos assim, que foi Marinho Pinto, que conseguiu também 2 deputados para o Parlamento Europeu, e, portanto, aquilo encheu e esvaziou. Se o Chega quiser ser mais do que isso, e eu acho que as condições objetivas do Chega são para ser mais do que isso, ou seja, acho que a nível de ciência política não há demasiadas similitudes entre um Chega, um Marinho Pinto ou um PRD. Há apenas estas dos scores eleitorais, o Chega tem que fazer isso. Mas isto também leva-nos a algo interessante, ainda dentro daquilo que deve ser, ou pode ser, eventualmente, a estratégia do partido, que é, ao olharmos para um dos grandes ex-libris desta direita mais radical, que é Viktor Orbán, o resultado dele nem foi bom, ou do seu partido. É assim, não foi bom, mas foi razoável, digamos assim. Não... Sim, mas não foi um esmagar como tanto Meloni como... Sim, e Viktor Orbán, ao contrário de Meloni, que tem poder há pouco tempo, ou ao contrário de Le Pen, que nunca teve poder, já tem o desgaste do poder. Pronto, okay. E isso naturalmente explica muita coisa. Ok. Ainda dentro daquilo que são as questões do Chega e da estratégia do Chega...
numas eleições onde as caras dos principais partidos eram de facto caras conhecidas, a escolha de António Tanger Correia pode também ter definido o resultado final? Sim, é assim. O Chega também tem esse drama. O Chega é um partido one-man show. E António Tanger Correia poderá ter qualidades estimáveis, mas foi claramente um erro de casting. E em algumas coisas, e eu até gostei disso, ele até teve também um bocadinho a humildade de reconhecer. De reconhecer. E... Um diplomata de carreira, sim, quer sim. dizer, isso nisso ninguém pode... Sim, mas uma coisa é ser diplomata de carreira, outra é ser uma pessoa de televisão, outra é ser uma pessoa de contacto de rua, ou seja, são coisas diferentes. E por oposição, talvez a iniciativa liberal tenha beneficiado o fenómeno Cotrim, sim. Sim, ou seja, o Cotrim é um ótimo comunicador. E, portanto, nós podemos classificar a iniciativa liberal, em parte, como um vencedor da noite, mas, mais uma vez, procurando ver as coisas um bocadinho mais a longo, não só do dia seguinte, mas de uma distância temporal superior, ou seja, a um nível mais estratégico, eu penso que este resultado não foi assim tão bom para a iniciativa liberal, porque ao mesmo tempo mostrou as fragilidades do partido que temos. Ou seja, vemos Rui Rocha, que é uma pessoa estimável, é uma pessoa que faz os tais mínimos olímpicos, mas não é uma pessoa que crie valor para a iniciativa liberal. É assim, não sei se Carlos Guimarães Pinto quererá ou não aproveitar esta oportunidade, até porque as pessoas de lá, na iniciativa liberal, não é suposto muito lutarem por lugares, eles que se assumem como um partido de ideias, mas que ficou, assim, sobretudo, assim, este bom resultado de Cotrim, que foi mais um bom resultado de Cotrim do que um bom resultado da iniciativa liberal, também acho que mostra um bocadinho como uma pessoa excepcional poderia potenciar de forma diferente. A escolha de casting, como tu dizias, acaba por ser importante, até porque creio que não estou enganado ao dizer que o resultado dos liberais, de uma forma geral, na Europa, não foi o mais positivo. É sim, é verdade, mas mais uma vez, e isso também o mesmo raciocínio que nós aplicámos a Vítor Orbán se aplica assim. Os liberais em Portugal é uma coisa absolutamente nova, é uma coisa que as pessoas não conhecem, é uma coisa que não exerce poder e tudo mais, portanto, não podemos... É um partido da novidade. Na Europa não é exatamente assim. Quer dizer, por exemplo, na Europa, muitas das pessoas que eram liberais e que acharam que os liberais, em temas centrais, não defenderam aquilo que eles achavam ser os interesses do povo, deslocaram o seu voto mais à direita. Isso é possível. É um tipo de fenómenos que nós, que estamos a este nível 20 anos atrasados, digamos assim, não nos podemos comparar diretamente. Ok, Miguel, vamos tentar analisar algumas questões mais globais que têm também a ver com a Europa. Eu continuo a achar que a Europa está a viver um momento de absolutamente... Isto é ridículo, eu peço desculpa pela minha expressão. Nós temos o Campeonato Europeu de Futebol a ser patrocinado pela BYD, Build Your Dreams, que é a empresa de carros elétricos, de veículos elétricos chinesa, ao passo que a União Europeia está a tentar taxar a importação de automóveis chineses em 38%. Mas está tudo bem da cabeça ou não? Não, tem piada, sem saber que ias deixar essa deixa. Ontem eu comentei isso. Sério? Sem saber, porque de facto, se pensarmos assim, o Campeonato da Europa é na Alemanha. Assim, qual é a joia da coroa da Alemanha? A indústria automóvel. E é assim, é um bocadinho quase a provocação levada. Eles estão a precisar de uma consulta consigo. Exatamente. Um psicólogo. Exatamente. A Europa precisa ir ao divã, que há aqui coisas... Qual é a leitura que tu fazes disso? É assim, ou seja, há muito... Obviamente, o caso concreto, nós vivemos vivemos num livre mercado e isso pode acontecer. Agora, muitas vezes, quando se pensa a falta de convicções da Europa, quer dizer, o facto de uma associação de construtores, qualquer coisa, pensou nós é que temos que agarrar isto, ou não haver nenhum construtor ou qualquer coisa, mostra muito a falta de rumo, a falta de convicções, o facto de a Europa ser feita por navegação à vista. O facto de o navegador à vista, por excelência, que é António Costa, ser uma hipótese para um cargo europeu, eu acho que diz muito isto. Ou seja, não há, assim, faltam-nos
convicções. Se nós pensarmos um bocadinho naquilo que é o declínio do Império, que foi o declínio do Império Romano, em algumas coisas nós vamos pensar que a Europa poderá sofrer de alguns desses A Pax Romana era uma Pax mais podre do que propriamente a romana. Olha, eu creio que inclusive foi o Camilo, na Cor do Dinheiro, pela manhã, é uma plataforma com a qual tu colaboras com regularidade, mencionou que a China e o mercado chinês já corresponde a cerca de 23% também das vendas das marcas europeias. Não, e é verdade. É assim, muitas das vezes, ou seja, a China foi industrializada ou foi criada como mercado com muita ajuda ocidental e depois eu acho que houve um mito, houve alguma ingenuidade nisso. O que é que se pensou? É assim, nós vamos criar ali uma sociedade de consumo e quando criarmos uma sociedade de consumo eles vão assumir os valores ocidentais. Isso foi um erro, ou seja, foi um erro no sentido que na prática não aconteceu. E conhecimento histórico, não é? E, portanto, o que acontece atualmente, enquanto a China se fez como um mercado a exportar, atualmente a China pode existir enquanto mercado interno. Exato. Ou seja, esses construtores e tudo mais podem existir, porque já têm um mercado interno que é muito, muito, muito interessante, que ao princípio não tinham. Agora, esse foi um dos grandes... O aumento do poder de compra do povo chinês. Exatamente, portanto, já vendem carros suficientes na China para serem um grande construtor, vendendo e sempre tiveram uma boa ideia de segmentação de mercado, não fazem só para um determinado segmento. Agora, mas esse foi, digamos, uma das apostas erradas do mundo ocidental e que temos que pensar como é que pode ser corrigida e algum dos pilares dessa correção passa necessariamente por uma reindustrialização da Europa. Sim, porque não pode passar por homogeneizar culturas. É assim, não pode, sobretudo que eu não posso homogeneizar quem não quer ser homogeneizado, ou seja, eu não posso impor valores a outras pessoas. E a minha questão é quais valores, porque vamos pôr aqui em cima da mesa algo que pode ser controverso. Pedem aos europeus para amar um determinado país, para, através do nosso dinheiro, contribuir para o esforço de guerra desse país, para abraçarmos a bandeira desse país, ao mesmo tempo que qualquer expressão de nacionalismo nos países europeus é reprimida e vista como racista, nacionalista, totalitarista. Não, isso também é uma questão, assim, de facto, é uma questão interessante. E é assim, de facto, quando foi a guerra da Ucrânia, eu pensei que, de facto, assim, um país, para se defender, precisa ter alguns valores comuns. Nós precisamos, quer dizer, eu quando tenho indivíduos que dizem sistematicamente mal daquilo que é a nossa herança cultural, tudo mais, eu penso assim, será que esses indivíduos vão querer defender este país? Um país que eles, de alguma forma, odeiam, se o país for invadido e tudo mais. Portanto, assim, eu acho que pessoas que, de alguma forma, puxam por aquilo que são os valores de um país, podem fazer um trabalho que seja útil para haver um sentimento de comunidade que vá para além do futebol, digamos assim, porque as pessoas, eu acho piada, a única coisa onde o nacionalismo é aceitável, digamos assim, é no futebol. Agora, eu acho que temos que ter um tronco, assim, é evidente que uma sociedade vibrante, uma sociedade boa é feita de contraditórios, é feita de dissensão. Eu não quero ter nenhum bloco monolítico, mas eu acho que haver alguns valores comuns, como, por exemplo, o ter orgulho no percurso de descobrimentos portugueses, ter orgulho num Camões, tudo mais, eu acho que isso que é bom para aquilo que é um sentimento de comunidade que é importante. Mas, Miguel, a pessoa também tem direito a não gostar do Camões. As pessoas têm que ter o direito a não gostar de uma pessoa. Como é evidente. É assim, mas é assim, uma pessoa tem direito de tudo. Mas eu o que digo é assim, quando eu tenho uma pessoa que não gosta do Camões, que não gosta do Pessoa, que não gosta dos descobrimentos, que não gosta do cristianismo, que não gosta do homem branco, que não gosta do heteropatriarca. Assim, se eu tiver um grupo muito grande
de pessoas com isso. Tens uma boa amostra de clientela. Sim, Desculpa. sim, Que é uma pessoa que não gosta de tanta coisa. Não, no sítio onde está a viver. Exatamente, há aqui qualquer coisa que está mal. Quer dizer, assim, essa pessoa se calhar não gosta de si própria. Pois. Começa por aí. Mas se nós pensarmos a nível estratégico, se nós tivermos um povo que não goste de si próprio, será que um povo que não gosta de si próprio se vai defender? Não, porque não vale a pena. Quer dizer, olha, vou-me embora, fujo. E achas que, de alguma forma, isto mostra mais uma vez, eu não gosto de utilizar expressões ligadas à doença mental, mas pronto, mostra alguma bipolaridade. Estás a falar com um psicólogo. Alguma bipolaridade da Europa, ou seja, podemos amar um determinado país, mas se for o nosso temos dificuldade. Sim, isso também acontece da Europa ou do chamado mundo ocidental. Quer dizer, isso também acontece nos Estados Unidos, tudo mais, assim claramente. Sim, eu acho que a nossa cultura, a cultura ocidental, tem muitos defeitos, mas apesar de tudo acho que foi o melhor que a humanidade já fez. Até uma das razões, e quase paradoxalmente, era aquilo que estavas a dizer, porque eu aqui posso dizer que não gosto disto e ninguém me vem dar aqui um tiro à porta do estúdio se eu disser mal do governo, se disser mal da nossa cultura e tudo mais. Isso é uma coisa boa. Ou seja, eu acho que tudo o que nós criamos, até mesmo a prosperidade relativa que temos, ou seja, que já não foi tão grande, já não tenho a certeza que a próxima geração vai viver melhor do que a nossa. Um dos grandes dramas da Europa também. Sim, um dos grandes dramas da Europa, mas mesmo assim, em termos gerais, acho que nós criámos um dos melhores ecossistemas do mundo. Estamos nos últimos minutos do programa, temos de ter sensivelmente 3 minutos e meio. E porque mencionaste os Estados Unidos, como é que tu estás a ver este percurso para as eleições americanas, que quer queiramos, quer não, vão, creio que, ser decisivas, especialmente para os dois conflitos que estão neste momento na linha da frente, não é? Ucrânia e Israel. É assim, eu acho que as eleições americanas também dão um bocadinho uma imagem da decadência do mundo ocidental. Ou seja, quando eu tenho 2 geriatras, isto, obviamente, sem desprimor pelas populações mais velhas, pelas quais eu até tendencialmente me sinto muito próximo. Quando eu penso, será que naquela sociedade vibrante não havia 2 figuras melhores para irem disputar eleições? Essa é a minha primeira questão. Mas isso é o drama do Brasil também, ou foi o drama do Brasil, sim. Não é? E para além disso, para além das personalidades serem, os Estados Unidos atualmente estão extremamente polarizados. Quer dizer, pessoas democratas não falam a pessoas republicanas. Portanto, temos a judicialização até... A judicialização também, também não é boa. Portanto, ou seja, todo o coquetel que está ali não é um bom coquetel. É assim, claramente. Agora... Entre um e outro. Para o mundo em geral. É assim, eu acho que Biden é mais previsível do que Trump. Eu não estou, assim, apesar de tudo, quer dizer, eu acho que o Biden será uma jogada mais segura do que a jogada Mesmo com estes conflitos, mesmo com o maior pacote de ajuda financeira a uma guerra, onde, segundo investigações jornalísticas, envolve alguns interesses da família Biden com algumas empresas ucranianas? É assim, independente de tudo, o problema da Ucrânia é um problema muito complicado, porque é assim, se por um lado eu acho que se deve procurar uma solução negociada, eu acho que também não se pode procurar uma solução que beneficie o agressor. E isto é muito... Ou seja, antigamente havia as guerras dos 100 anos, as guerras dos 30 anos, esse tipo de coisas. Obviamente que eu não quero isso para a Ucrânia, porque eu quero uma guerra negociada, ou seja, quero uma paz que seja negociada. Agora, este dilema também não é nada fácil, porque eu também não quero uma paz que beneficie alguém que quer a gente queira, quer não. Mesmo que haja algumas razões objetivas da parte da Rússia, quer dizer, eu posso ter razões objetivas de queixa de um país, mas isso não me... A solução Exatamente, isso não justifica que eu vá invadir.
Claro. Muito bem, Miguel Alçada Batista, obrigado por ter estado aqui connosco mais uma vez. Foi um prazer. Foi ótimo. O prazer foi meu. Não estivemos propriamente a analisar as eleições como da última vez, mas de alguma forma... Tivemos mais em amena cavaqueira. A conversa foi de facto esta. Isso também é bom. E se coloquei algumas questões que nos fazem pensar, olha, é o bom deste tipo de conversas, é porque nós somos daqueles que ainda somos livres para pensar. Enquanto não nos começarem a cobrar impostos disto, Isso é bom. Vamos habituando, vamos aproveitando. Aliás, e assim eu queria agradecer também não só à audiência da Curiacos TV, mas também aos ouvintes da Rádio Vida. Vocês não veem a nossa cara, mas ouvem as nossas vozes. Mas se nos quiserem ver, já sabe, pode ir ao canal do YouTube do Isto é o Povo a Falar, subscrever o canal, clique lá no sininho para receber as notificações sempre que fazemos o upload das novas conversas, partilhe com os seus amigos, coloque o seu like, tudo isso ajuda a que as nossas vozes também cheguem mais longe. Resta-me agradecer, desejar-lhe um resto de ótima noite e dizer que amanhã, à mesma hora, estamos para mais um programa. Obrigado.